Então, eu fui ver as vossas respostas e eu pensei, eu já falo tanto sobre relacionamentos, eu já falo sobre relacionamentos familiares, eu já falo sobre isto tudo, mas eles querem que eu continue a falar, eu vou continuar a falar sobre o que eles querem, não é sobre o que eu quero. Então, o nosso Implementation Day de hoje vai ser sobre relacionamentos amorosos. Já fizemos sobre relacionamentos familiares, eu vou trazer um pouco uma introdução. Mas como todos os Implementation Days, o objetivo é vocês refletirem. Porque deste lado, eu até posso dar todas as sugestões e mais algumas, mas eu nunca estarei dentro do relacionamento. E há decisões que vocês vão ter que tomar e aprender com elas. Então eu posso, sim, trazer ensinamentos sobre isso, e existe muita coisa que nós podemos falar. Hoje nós vamos tocar em alguns pontos sobre problemáticas que estejam a acontecer, resolução desses mesmos problemas e o que é que está envolvido nisso. Mas havia muita coisa que eu ainda podia falar sobre isso. Então, vai ser um tema que nós vamos falando recorrentemente. Além disso, relacionamentos amorosos é algo que nós vamos ter para o resto da nossa vida. E, se eu não estou em erro, a Neuza é que ainda não está. A Filipa é casada, tem um relacionamento? Sim, ok. Pronto. Se eu não estou em erro, a maioria das pessoas que estão no Ascensão Áurea estão num relacionamento amoroso, ok? Só que é importante eu explicar-vos que esta aula é válida para quem está e para quem estará. Vou trazer um ponto sensível, mas eu preciso falar disso já no início da aula, que é a Rafaela e aquelas pessoas que não querem ter um relacionamento amoroso. Elas podem, elas não podem. Toda a gente pode o que quiser, né? Cada um faz aquilo que quiser. Só que o que eu observo enquanto terapeuta é que a grande maioria das vezes, quando alguém diz que não quer estar num relacionamento amoroso, isso está relacionado com feridas emocionais. Ou ela foi magoada, ou ele, né? Aqui é para os dois. Ou foi magoado, ou foi traído, ou traiu, ou magoou, ou está num escape de lidar com as emoções todas e com tudo aquilo que um relacionamento amoroso envolve. Porque um relacionamento amoroso envolve eu Hum. estar sempre a desconstruir as minhas próprias camadas, a ver o outro e a querer ver o outro, porque nenhum relacionamento sobrevive se eu só olhar para mim. Então, como um relacionamento amoroso é um dos maiores desafios da nossa vida toda, há pessoas que vão sempre querer fugir disso, porque é mais fácil fugir do que ter que lidar com a minha sombra. No nosso relacionamento amoroso surgem as nossas sombras. E é por isso que é tão desafiante para tantas pessoas estar num relacionamento amoroso. E é por isso que muitas pessoas até dizem que querem, mas não querem. E hoje, né, principalmente na geração, vamos falar geração de solteiros, porque isto não tem a ver com idades. Tem a ver quando as pessoas ficam solteiras, hoje em dia. Nós vemos cada vez mais uma resistência ao início de um relacionamento, que são aquelas pessoas que preferem manter-se a conhecer várias pessoas, estou com esta, estou com esta, estou com este, estou com este, sempre fugindo dessa sombra. E depois temos outras, que também não é pouco grave, que são aquelas que saem de um relacionamento e entram no outro. O problema não é o tempo de sair de um e entrar no outro, quero que entendam isto. Porque eu posso, numa semana, curar-me do relacionamento anterior que eu tive. Ou menos tempo. Depende, é se eu me curei ou não. Ou seja, se eu entro num próximo à procura de sarar as feridas do anterior, está errado. Não tem a ver com o tempo, percebem? Porque pode haver pessoas que ressignifiquem um relacionamento numa semana e realmente conheçam outra pessoa, enfim, ou até alguma pessoa que já conheciam e se envolvam. Não tem a ver com o tempo deste mundo. Tem a ver, sim,
com esse novo relacionamento ser um escape àquilo que eu tenho que olhar. E normalmente não será numa semana. Ok? Não será. Porquê? Porque eu ainda saí do relacionamento, ainda estou a perceber quem é que eu sou fora daquela rotina. O que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, o que é que eu quero para mim, o que é que eu aprendi com aquilo. E já estou a entrar num próximo, então eu não estou a dar algum tempo para processar essa informação no meu corpo, com as rotinas, com o que é que realmente aconteceu. Então, às vezes o tempo ajuda, mas não quer dizer que seja algum tempo, ok? Que exista um tempo para que essa cura aconteça, esse luto aconteça, que é um luto. Pronto, queria deixar estas primeiras considerações, mas tenho outras que eu tinha colocado aqui. Então, como nós estamos sempre a falar-se, tanto dentro da jornada quanto do acompanhamento da Ascensão Áurea, esta semana isso bateu muito forte em mim, é que, e é engraçado, né? Porque eu estou sempre a fazer o meu processo de cura juntamente convosco. Sempre que eu vos ensino algo, eu reforço para mim e eu estou sempre a falar sobre o mesmo e ainda assim eu tenho que reforçar para mim. Por isso é que quando me dizem eu já sei tudo sobre pensamentos e comunicação interna, eu fico boquiaberta. Porque eu, não é todos os dias, mas muitas vezes levo cada martelada na minha própria cabeça e eu ensino sobre isso, dou consultas sobre isso, estou sempre a falar sobre isso. Hum, Sinto que o meu processo mental está muito avançado em relação a isso e mesmo assim tenho tanto a aprender. Então, quando me dizem que já sabem tudo sobre pensamentos e sobre o meu, eu fico, meu Deus, talvez haja aí algum problema. Mas o que é que eu quero explicar sobre isso? Nos nossos relacionamentos está sempre a acontecer aquilo que nós acreditamos. E isto é muito doloroso. Muito, muito, muito. Porque se eu penso que o meu marido, a minha parceira, não é um bom homem de casa, ele não vai ser. Não vai. Se eu penso, acredito, reforço, verbalizo que o meu parceiro ou parceira é desorganizado, não esperem que ele se torne organizado. E podemos ir mais longe. O meu marido, a minha mulher não é romântico, não se preocupa comigo, valoriza mais isto do que eu, valoriza muito relacionamento sexual. E eu podia ficar aqui até amanhã a falar sobre tudo, sobre crenças, que muitas vezes vocês impõem na pessoa que vocês estão ao vosso lado. Há quanto mais tempo o relacionamento existe, mais barreiras existem e é desafiante, muitas vezes, vocês aprenderem com esse relacionamento porque são muitos anos. Isso tem coisas boas e tem coisas menos boas. Porque aquela pessoa que vocês começaram a relacionar-se há 10, há 15 anos atrás, ela não é a mesma pessoa de hoje. E vocês também não. Não é. E às vezes existem desencontros em que essa pessoa de há 15 anos atrás realmente não é a pessoa e vocês percebem isso ao longo do percurso. Que eu espero que não seja nada do que aconteça convosco. Ok? Espero que não seja.
Mas isso acontece. Porquê? Porque eu conheci uma pessoa há 15 anos atrás e eu era outra pessoa, completamente diferente. E de repente eu percebo que características, atitudes, coisas que eu tolerei já não me fazem sentido. Então também desencontros acontecem, porque eu começo a perceber uma série de coisas. Depois são escolhas. Eu posso escolher manter-me e adaptar-me, porque eu sei que mesmo que eu tenha mudado, a pessoa que está ao meu lado continua a ter e a ser o reflexo de muitas coisas que eu tenho a aprender, ou eu posso escolher não continuar ao lado dessa pessoa, porque eu percebo que realmente eu não quero viver assim. Ou porque eu tentei tudo o que eu achei que devia ter tentado e mesmo assim as coisas não mudaram. Porque nós estávamos a falar sobre o outro ser o reflexo daquilo que eu sou, percebem? Então, se eu mudar, o outro vai mudar. À partida. Só que também existe o livre-arbítrio, que é eu mudei e mesmo assim não existe uma resistência muito grande à mudança do outro lado. E aí eu tenho que perceber o que me está a fazer feliz ou não. Estas decisões têm que ser tomadas com muita cautela, principalmente quando os relacionamentos são longos, ok? Porquê? Porque eu vou mudar a minha vida toda. E não é mudar de um dia para o outro. E às vezes tem questões financeiras envolvidas que têm que ser analisadas em terapia. Há questões de relacionamentos familiares que têm que ser analisadas em terapia. E há outras questões que têm que ser todas analisadas em terapia. Por isso é que eu nunca condeno nada. Vocês vão ver um vídeo meu que eu gravei antes de ir a Madrid, que foi sobre um post que a Pipoca Mais Doce, sabem quem é? Aquela comediante, fez. Que era um artigo que falava que 40% ou não sei quanto porcentagem das mulheres concordava que o homem ou gerisse as finanças, ou deixem só ver que é para eu não errar, porque como o tema é muito sensível, eu vou ler como está lá para vos explicar o que é que eu quero transmitir-vos com isto. Ela apagou. Ah. 30% dos portugueses consideram aceitável que um homem controle o dinheiro da sua parceira. Então eu fiz um vídeo meio polémico, porque ela está contra, né? E eu disse: eu concordo. Quem sou eu para discordar? Se aquela mulher estiver bem com o homem controlar as finanças dela, o que é que eu tenho a ver com a vida dos outros? Nada a ver com a vida de ninguém. E qual é o problema do homem controlar as finanças da mulher se para a mulher estiver bem nisso? O problema é se para ela não está. O problema é se existe outro tipo de abusos. O problema não é ele controlar o dinheiro, é outras coisas. Mas está tudo bem. Ah, eu também não me importava de ter um homem que me controlasse o dinheiro e inclusive que ele pagasse tudo. Que assim eu descansava mais, trabalhava menos. Ah, eu não me importava, mas não me importava mesmo. Se o resto tivesse a ser suprido. E se eu também tivesse liberdade de ter as minhas coisas se eu quisesse, não é? Mas cada um vai identificar-se com aquilo que para ele fizer sentido. E o que é que eu quero dizer-vos com isto? Nos relacionamentos existem muitos temas polémicos, vocês têm que se encontrar. Portanto, eu estou num relacionamento, estou feliz, ou não estou assim tão feliz numa área específica, não vou ser feliz em todas. Ou, calma, tenho que corrigir isto. Olhem, crença minha. Crença minha, eu a identificá-la enquanto falo, tenho que corrigi-la. E vocês têm que estar atentos às vossas também. Crença minha, eu não posso ser feliz em tudo. Mentira, Rafaela. Eu posso estar e ser feliz em todas as áreas. Ok? Eu a corrigir-me. E a corrigir para vocês. Mas o que eu queria dizer com isto é que nós não vamos encontrar a pessoa perfeita. Então vão haver coisas que eu não vou gostar assim tanto e outras que eu vou amar. A ideia é o quê? Que sejam a maioria de coisas que eu gosto e pode haver uma área que eu até suporte. Sei lá, é desorganizado, mas eu não me importo, eu organizo melhor.
Percebem o que eu quero dizer? E era o que eu queria dizer, só que eu expressei-me mal, tinha mesmo que corrigir. Então, o outro, ele é o reflexo daquilo que eu sou. Mais importante de tudo é perceber se eu estou disposta ou não. E hoje nós estamos a falar sobre relacionamentos onde eu estou disposta a estar ali. Falei-vos então sobre os solteiros. Nós atraímos um relacionamento exatamente da forma que nós somos. Por isso é que a Rafaela, quando comecei o meu relacionamento lá com 14 anos, o meu antigo relacionamento, não é a mesma pessoa que é hoje. Então a Rafaela lá atrás, que tinha uma catrefada de feridas emocionais relacionadas com o meu relacionamento com o meu pai, eu nem fazia ideia, só comecei o meu processo de cura depois. Atraiu um tipo de relacionamento que hoje eu não aceitaria. E quando vocês começam a perceber isto, para vocês, começam a perceber que se eu estou num relacionamento há 15 anos atrás e há coisas que hoje eu não quero aceitar, isso é um ponto muito sensível. Se eu continuo com essa pessoa. Se eu não continuo, tudo bem. Eu vou querer outra pessoa diferente, com outras características, e há coisas que eu não vou aceitar, e tudo bem, é mais simples. Mas se eu quero continuar nesse relacionamento porque eu acredito que a pessoa é boa, que tem boas características, então as mudanças vão ter que ser também de uma forma leve. Não para se querer mudar alguém que está habituado há 15 anos como eu a algo. Percebem o que eu quero dizer? E este é um dos maiores erros nos relacionamentos. Eu decidi que eu quero estar com aquela pessoa. Já estou há 15 anos. E agora eu quero mudá-la. Não vão mudar. A única pessoa que mudam é vocês próprios. Se for intolerante, isso, então vou fazer terapia, porque há muitos anos para aquela pessoa é preciso um grande processo terapêutico para perceber se realmente eu quero terminar esse relacionamento ou não. Não é só acordei hoje e não estou feliz. E eu vejo muito isso. Términos de relacionamentos porque conheço uma outra pessoa e que acho que aquela pessoa é fantástica e não é. Tem defeitos também. Términos de relacionamentos de anos, onde existe uma família envolvida, mas os dois pararam de alimentar o relacionamento. Parem e acordem, né? Os dois têm que fazer um movimento para curar esse relacionamento. E por que é que eu estou a falar sobre isto? Porque estamos a falar sobre o efeito espelho. Quando eu culpo muito o outro, eu estou a atrair isso para mim e não estou a perceber que o maior erro está em mim a culpar o outro. E eu quero que o meu parceiro se arranje mais. Que ele se arranje, ponha-se mais bonito. Eu vou fazer isso. Mas num nível 50 vezes, que é para ele ver. Às vezes não preciso falar. A maioria das vezes não é preciso falar. Eu, ontem, eu vou ser madrinha de casamento. Nunca tinha sido. Estou tão contente. E então, infelizmente, está a acontecer uma situação chata com a minha amiga que vai casar, que os pais não estão bem. Trazer para aqui para a aula para tomarem consciência. O pai reformou-se, a mãe decidiu ser cuidadora dos pais. E durante esse tempo, o que é que aconteceu? O relacionamento começou a afastar-se. Porquê? Porque a mãe decidiu começar a dormir com a mãe. Rafaela, não devo. Não sei. E eu tentava outras hipóteses, outras coisas. Ok? Eu tentaria, sabendo que sei hoje já tendo ajudado tantas pessoas que eu sei. Enfim, vamos acelerar a história. Entretanto, agora não estão bem. Quais foram os sinais que chamaram a alerta para aquela mulher? Homem sempre arranjado, deixou de sair com ela, começou a fazer muitas caminhadas de 3 horas, 4 horas, 5 horas, comprou um carro caríssimo que nunca compraria, porque é uma pessoa muito agarrada ao dinheiro.
e só compra roupas novas, está sempre arranjado. Não sabemos o que se passa, mas é óbvio que isto, ver a pessoa diferente, chama a atenção. Então, o que é que eu quero dizer-vos com isto? A melhor forma de eu mostrar ao outro a minha mudança não é falando, é agindo. E um dos maiores erros que eu vejo nos casais é o inverso, é falarem, falarem, falarem. Já te disse isto, eu não gosto, e isto. E então, então se for das mulheres para os homens, entra assim e sai a mil. Eles não ouvem nada. Lá está ela a reclamar outra vez e nem ouviram porquê. Então o melhor é o quê? Mudança de atitude. Começo-me a arranjar, começo. Eu não tenho que não fazer aquilo que eu faria, tipo, almoço, jantar, dormir com a pessoa, estar com a pessoa. Há outras formas de demonstrar que eu estou primeiro a cuidar de mim e depois a cuidar de mim e depois a cuidar de mim, da minha família, e se a pessoa não me acompanhar, então está tudo bem. Minha vida continua. Às vezes, quanto mais vocês falam, pior é. Hoje nós vamos falar sobre resolução de conflitos. E uma coisa que ajuda muito, 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 muito é aquilo que eu vos ensino na jornada, que é a visualização e as declarações. Então, se eu quero que a pessoa mude, eu vou comunicar isso. Assim, vamos lá, de uma forma inteligente, que eu agora não me expressei bem. Eu quero que o meu futuro marido seja, sei lá, eh, vamos trazer de exemplo que faça sentido. Carinhoso. Então eu vou procurar verbalizar isso. Quando mal eu tenho a oportunidade, mas não de forma irónica. Tem que ser de uma forma genuína. Então, por exemplo, ele pôs a mesa. Eu vou dizer, adoro quando cuidas de mim. Isso para mim é muito importante. Mesmo que ele não faça isso recorrentemente. Em vez de reforçar o contrário. Ah, vá lá, que hoje puseste a mesa. Finalmente, vocês precisam de ser inteligentes na forma como comunicam convosco e com os outros. Isto é válido para tudo, até para o trabalho. Porque vocês estão a atrair aquilo que estão sempre a comunicar. Então, o relacionamento é muito mais sobre vocês do que sobre o outro. E durante algum tempo eu acompanhei um médico que ele é psiquiatra e fala sobre relacionamentos amorosos. E ele atendeu muitas amantes que queriam deixar de ser amantes. Então eram mulheres que se envolviam com homens casados, eram amantes, não conseguiam deixar aquela situação. Sim, porque isto acontece, ok? Mais do que nós imaginamos. Elas querem deixar de ser a outra, não é? E ele perguntava, mas como é que vocês fazem para conseguir um homem casado com filhos, muitas vezes com uma mulher linda ao lado, que lhe dá tudo, e mesmo assim fazer com que ele deixe a mulher, deixe os filhos, às vezes deixam a mulher e os filhos sem nada. Como é que conseguem fazer isso? E, mapeando várias delas, elas diziam: é muito simples, é só elogiar. Eu digo que ele é o melhor pai do mundo, o melhor marido do mundo, que ele é super cuidadoso, que ele é atencioso, que ele é bonito, que ele é arranjado, que ele é cheiroso, que ele é elegante, que ele tem um porte físico assim, assim, e não sei o quê, 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 e não sei o quê. E eles deixam tudo por aquelas mulheres, só porque se sentem validados. É o ego. É um jogo do ego. Às vezes não é mais nada.
É só que a mulher em casa deixou de elogiá-los e vai uma e pronto, elogia. E eles? E o que é que isto serve do que nós aprendemos na jornada? Comunico, visualizo, penso, falo, o que eu quero viver não é o que eu estou a viver. Não é o que eu estou a viver, é o que eu quero viver. Não é o que eu estou a viver, é o que eu quero viver. Não é o que eu estou a viver, é o que eu quero viver. Hum. Então eu vou verbalizar isso à pessoa que está comigo, que está ao meu lado. Portanto, as nossas crenças estão sempre a ser trazidas para os nossos relacionamentos. Se eu tiver muitas crenças negativas, eu vou dizê-las e isso vai acontecer. Tu tens que estar sempre atento às minhas crenças no meu relacionamento. Às vezes eu tenho crenças relacionadas com os meus pais, com gerações anteriores, que eu continuo a verbalizar. Eu hoje disse uma. Um homem, ou a pessoa que eu escolho, é, não pode fazer-me feliz em todas as áreas. Não pode. Pode. Então, vocês precisam de estar sempre atentas a essas crenças. E depois, normalmente, críticas que eu faço ao outro são críticas a mim. Eu só critico no outro aquilo que existe em mim, de alguma forma. Mesmo que seja algo que eu já tenha mudado. Às vezes existe em mim, porque alguém fez-me algo e, e eu ainda sinto ferida em relação a isso como foi feito. Às vezes eu critico algo que eu também sou. Por exemplo, a pessoa é muito desorganizada e eu também estou a tentar mudar isso em mim. E eu critico na pessoa e não vejo que eu também ainda não mudei isso totalmente. Então, nos nossos relacionamentos está sempre a aprender, está sempre a aparecer coisas que nós temos a mudar em nós. E é isso que temos que estar atentos. É sempre a pergunta: o que é que eu tenho a aprender com isto? É sempre a mesma pergunta. Em tudo o que acontece na nossa vida. O que é que eu tenho a aprender com isto? Vos dar um exemplo que aconteceu esta semana. Ontem, acho que foi na segunda, cortaram-me a água. E eu, como assim? Cortaram-me a água. Ah, fui ver, né? Parecia aquele poema agora. Fui ver. Há um poema que começa assim. Não me vou lembrar do resto, portanto vou avançar. Fui ver a fatura de dezembro. Eu tinha recebido e foi essa que eu não tinha pago. Em janeiro recebi um acerto que tinha recebido o valor das águas. Então, em fevereiro, eu recebi uma fatura para pagar sim, mas que só terminava dia 14. Ou seja, o que é que eu achei? Que a de janeiro, como tinha lá menos um valor a receber, estava tudo direito antes e nem sequer tinha lá o valor a pagar. Então cortaram a água. E lá fui eu pagar a água. Mais o. E quando cheguei lá, em vez de pagar só o que eu achava que ia pagar, ainda foi 200 euros. Foi acertos de águas e não sei o quê, não sei o quê. E eu só disse assim, obrigado por eu ter dinheiro para pagar. Aproveitei e fiz algo que já estava há meses para fazer, que era mudar a água para o meu nome, pôr o débito direto e fiz logo tudo, tratei logo tudo e fiquei contente no final de pagar os 200 euros. E despachei-me de tudo para o meu nome, que ainda tinha que mudar isso. E eu fiquei contente no final. E pensei uma coisa, e essa foi a maior reflexão, que foi, eu já estava há meses para mudar a água, para mudar, para pôr débito direto, para não me esquecer de pagar, que eu também sou super esquecida com coisas assim. E a reflexão que veio foi: o que é que eu tenho a aprender com isto? E veio uma reflexão que foi: tu precisas de ser mais cautelosa na administração dos recursos que te estão a ser dados. Porque, ok, eu tenho dinheiro para pagar, eu posso. Mas isso não significa que eu vá dar, no caso, acho que foi 20 euros ou 30 euros às águas, sem necessidade, certo?
Porque se calhar 20 euros ou 30 euros eu podia ter dado a uma instituição. E foi a reflexão que me veio. Precisas de ser mais cautelosa na administração dos recursos que te estão a ser dados. Então, quando falamos de relacionamentos, isto nada tem a ver, mas é sempre a mesma pergunta, que vocês devem estar sempre. Quando surge um problema, o que é que eu tenho a aprender com isto? E as respostas aparecem em cada circunstância. Então, nós precisamos estar sempre atentas à nossa comunicação interna, porque o que está acontecendo no nosso relacionamento amoroso, quer eu esteja no relacionamento, quer eu esteja solteira ou solteiro, é o reflexo daquilo que eu sinto e daquilo que eu vivo. Por isso é tão importante quem está solteiro saber e estar atento também àquilo que quer e àquilo que não quer, para saber dizer não quando à partida percebe que aquele relacionamento ou aquela pessoa que apareceu na sua vida não está alinhada ao futuro que quer. A quem já está, muito atentos à comunicação que vocês estão a utilizar com a pessoa que está ao vosso lado. Para vocês e para os outros. Às vezes vocês estão todos os dias a cuspir no prato. Sim, esta pessoa não é nada, não faz isto, não faz aquilo, não faz nananana. E não tomam consciência até que as coisas se tornam graves mesmo. Ou até que perdem a pessoa mesmo. Só que eu não quero que isso aconteça. Eu quero que vocês aqui já reflitam sobre como é que eu estou a falar sobre o meu marido. Quando é que foi a última vez que eu elogiei o meu marido, a minha esposa? Quando é que foi a última vez que eu lhe disse que ele estava bonito, que ele cheirava bem, que ele estava arrumado, arranjado? Quando foi a última vez que eu decidi cuidar disso? Porque um relacionamento é uma escolha, é escolher cuidar. Por isso é que eu tenho que primeiramente escolher estar ou não. Se aceito ou se não aceito. Ok? Mas questões mais complexas têm que ser em processos terapêuticos. Agora, vamos começar a refletir sobre algumas coisas. Primeira pergunta. Quando pensas em relacionamentos amorosos, qual é a primeira emoção que surge em ti? Agora, eu vou colocar três perguntas para quem está num relacionamento e para quem não está. Então, para quem está, um, qual é o maior desafio no seu relacionamento hoje, no teu relacionamento hoje? Dois, como tens lidado com esse desafio? Três, o que acreditas que precisas de mudar em ti para melhorar a relação? Lembrando o que nós estamos a falar, porque eu não posso mudar o outro. E tentar mudar o outro é um ato egoísta. Porque eu acho que eu estou certa, ou certo. E se calhar se eu falasse com a outra pessoa do outro lado, ia ver mil e uma coisas que vocês estão a fazer errado. Então é mesmo importante eu saber identificar e reconhecer em mim o que é que eu não estou a fazer bem. Não como autocrítica.
mas sim como autorreflexão. Olha que engraçado, eu isto não estou a fazer bem. Tenho que melhorar isto, ok? Para quem não está no relacionamento, que padrões percebeste nos teus relacionamentos passados? Existe alguma crença limitante que te impede de ter um relacionamento saudável? Alguma coisa que ainda achas que está aqui a impedir-me de ter um relacionamento saudável? O que podes fazer hoje para te tornares na melhor versão de ti antes de começar um relacionamento? Terminar em Diogo.
Agora, eu quero que vocês escrevam qual é a visão do vosso relacionamento. Pode ser até ao final do ano ou pode ser um pouco mais longo. Daqui a 5 anos, eu imagino o meu relacionamento assim, assim. Escrevem tudo. Este é um momento de vocês escreverem da forma mais detalhada possível e, se possível, também mais conectada possível. Ou seja, trazendo emoção sobre como será esse relacionamento quando vocês tiverem realmente conseguido isso. Deveria ser algo que vos entusiasmasse.
Já terminaram? Ok. Eu vou colocar o próximo exercício. Quem já terminou vai avançar, quem não terminou depois faz. Agora a identificação de crenças limitantes. E eu quero que vocês escrevam primeiro a crença que vocês têm. Por exemplo, eu disse uma hoje, né? Ah, a pessoa que está ao meu lado também vai ter que ter sempre defeitos. Ah, mas eu não posso querer. É que esta é sobre mim. Os homens fazem sempre isto. O meu marido faz sempre isto. Isto são crenças limitantes também. Esta pessoa faz sempre isto. Eu nunca consigo isto ou aquilo da pessoa que está comigo. E vocês vão identificar as crenças negativas que vocês encontrarem, ou limitativas, né? Limitantes ou negativas, sobre o relacionamento e depois vamos reescrever da forma positiva. Tem aqui um exemplo que eu coloquei. Os relacionamentos terminam sempre em sofrimento. E não tem que ser. Então, eu depois reescrevi. Relacionamentos são oportunidades de crescimento. Eu queria que vocês identificassem algumas crenças que vêm e depois no dia a dia estarem atentas se identificam outras.
Mais alguém já terminou? Então, nós vamos ter um desafio durante a próxima semana. Vai ser a Semana do Amor. Lindo. Para quem está num relacionamento, vão escolher uma pequena mudança para ser realizada. Tem que ser uma ação prática. Pode ser uma surpresa, pode ser um jantar a dois, ok? Pode ser algo que vocês escolhem preparar para cuidar do relacionamento ou uma mudança constante diária. Todos os dias vou elogiar o meu parceiro, a minha parceira. Todos os dias vou lhe fazer o pequeno almoço. Todos os dias vou, sei lá, e vocês vão preparar isso e fazer isso pelo vosso relacionamento. Para quem não está num relacionamento, vocês vão também ter uma ação de relacionamento, uma ação de relacionamento amoroso, mas para convosco. Então, todos os dias eu vou fazer algo para me fazer bem e não pode ser coisas que vocês já façam. Então, durante uma semana, eu vou, se eu estou solteira, eu vou, por exemplo, no meu caso, eu vou fazer aulas de dança, porque eu quero cuidar de mim e fazer. Ou então, e porque eu estou há 2 semanas sem fazer, senão já era hábito. Por mim, quero todos os dias ter uma hora onde eu estou, a, por exemplo, no meu caso, ler, quero fazer reflexão sobre mim, sobre como é que eu estou, que é autoterapia para mim, quero fazer caminhadas, treinar. Então eu vou escolher uma coisa e fazer, mas tem que ser algo que eu não faça recorrentemente ou que eu queira melhorar. Então eu vou decidir de forma intencional começar a fazer isso e fazer isso de forma consistente durante a próxima semana, durante esta semana toda até à próxima quarta-feira. E eu vou pedir que vocês todos os dias, quando fizerem, vão lá ao grupo comentarem: eu fiz o meu desafio de hoje, ok? Não precisam dizer o porquê, o que é, se não quiserem, mas eu quero que vão lá dizer que fizeram. E quem vai ver esta aula depois? Começa no dia seguinte à aula ou no mesmo dia. Por exemplo, hoje vocês ainda podem começar. Hoje, ok? Então agora vão decidir qual vai ser essa ação. Quem está solteiro é para si, quem está num relacionamento vai ser então algo direcionado para o relacionamento que não estejam a fazer, que não seja algo que vocês façam sempre e tem que ser diário e podem acrescentar algo que seja um extra. Foi o que eu disse. Um jantar, vou ao cinema, vamos passear, vamos fazer algo. Tentem que não seja algo que vocês querem, mas algo que a outra pessoa queira. Ok? Senão estão só a alimentar o vosso ego. Mais uma vez. E se for para fazer e dizer, mas eu vou fazer, mas o outro não vai fazer nada para mudar, só estão a alimentar o vosso ego também mais uma vez. Portanto, eu vou fazer porque eu quero cuidar do meu relacionamento. O outro pode não fazer nada. Nada. Mas eu escolho fazer. Não porque estou à espera de receber, mas porque eu quero. Se o outro também fizer por mim, vai ser um extra. Se o outro não fizer, está tudo bem. O meu marido está comigo, fez uma cirurgia. Vai estar comigo durante pelo menos um mês. Marisa pode tentar criar um ambiente mais romântico, já que passam o dia todos juntos. Que fantástico! Não é? Isso é ótimo. Já não faltam oportunidades. Dá para fazer todos os dias uma coisa diferente. Até porque vai lhe fazer bem. A ele também. E à Marisa também. Enfim, porque é complicado, né?
Vejo por mim, se eu tivesse ficado um mês parada agora. Ah, eu que sou ativa, né? E o seu marido também, portanto, tentar amenizar um pouco as coisas, ver o que é que dá para fazer. Se ele tiver mesmo que estar dentro de casa, ok, mas se ele se calhar daqui a 2 semanas já conseguir sair, tentar fazer uma coisa diferente, também depois, né? Além do desafio. Agora vão decidir diário, o extra para quem tem relacionamento e para quem não tem também um extra. Nem que seja vou jantar comigo própria a um restaurante incrível que eu quero ir, ou com uma amiga, ou com um amigo. Já decidiram? Toda a gente já decidiu? Já? Então, alguém quer partilhar comigo qual é o que é que vão fazer? Ou não? É que não é só comigo, né? É comigo e com quem ir à aula. Pronto, se for muito íntimo, eu deixo-vos com as vossas intimidades e com as vossas coisas. Que é muito importante também. Para finalizar esta aula, vou inclusive falar sobre um vídeo. Até foi o Fábio Gerardo que publicou. Ele publicou hoje ou ontem um vídeo que falava sobre os homens e vamos falar sobre sexo masculino e feminino. Os homens procurarem. Não era um vídeo dele, começava com um vídeo de outra pessoa. Os homens procuram num relacionamento uma mulher que seja como a melhor mulher que eles já tiveram sexualmente. Algumas pessoas vai fazer sentido, para outras não, mas isto está relacionado com relacionamentos amorosos que terminaram e com parceiros que tiveram outras parceiras antes. E então, eu até fiz uma reflexão com um amigo meu, que é mesmo meu amigo, e fiquei muito contente por ter esse amigo, porque ele disse-me assim, diretamente, que nunca iria querer nada comigo, e eu também não, então fiquei contente. Porque há pouco tempo percebi uma coisa, vou partilhar só com as mulheres. Com as mais novas talvez faça mais sentido, mas com as mais velhas também para estarem atentas. Que foi que a maioria das vezes, e os homens aqui podem me bater e dizer que é mentira, mas eu já confirmei com alguns homens, é que a maioria das vezes não existe um interesse do sexo masculino num sexo feminino, numa amizade. Existe interesse em algo mais. Então, se eu tiver uma amizade com um sexo masculino, eu acho que é mesmo só uma amizade, pode ser que seja só para mim só uma amizade. Percebem o que eu quero dizer? Não quer dizer que do outro lado, se desse, até não havia algo mais. E a maioria dos homens vai-vos confirmar isso. Os que não vão confirmar, teria que perceber o que é que da personalidade deles lhes faz dizer isso. Mas porquê é que isto é válido para as mulheres? Para as mulheres que estão num relacionamento, se precaverem porque não achem que um homem vai se aproximar de vocês só porque é mesmo ter uma amizade convosco. Cuidado com as amizades se quiserem preservar o vosso relacionamento amoroso, ok? Até pode não haver interesse do vosso lado, mas do outro lado pode haver, e isso pode levar a conflitos no relacionamento. As mais novas, aqui do Ascensão Áurea, que também temos algumas mulheres mais novas, que estão solteiras, enfim. Pode ser que aquele amigo que eu acho que é mesmo só meu amigo não queira só isso. E eu até acho que é, mas não é. Então, para mim, isso está resolvido, mas para o outro não está. Também é importante perceber isso. E quando eu entendi isso, foi em conversa com algumas amigas e depois homens relacionados. Eu fiquei triste, porque eu gostava, porque havia pessoas, homens que eu achava que eram só meus amigos mesmo. Então eu tenho um amigo que nós conhecemos há pouco tempo que ele disse-me diretamente: Eu nunca vou querer nada contigo, não tens nada a ver com o estilo de mulher que, que eu quero. Ele lá me explicou tudo, o estilo de mulher que ele quer. Realmente eu não sou assim. Ele gosta de
de mulheres latinas, enfim. E ele esteve lá a falar, porque não sei o quê, eu, ótimo. Nada com portuguesas e eu vou, ainda bem. Porque eu também não queria nada com ele. Então nós falámos sobre, principalmente no caso dele, algumas coisas relacionadas com o relacionamento amoroso. E eu mandei esse vídeo para ele a perguntar: tu achas que é mesmo assim, que os homens realmente procuram uma mulher e a parte sexual ela é muito importante? E ele disse-me: eu não acho que o homem escolhe por isso, mas que essa parte é muito importante. Ele lá me explicou porque para ele, enquanto homem. E então eu confirmei, mas eu já sabia isso na área da terapia também. Já tinha estudado sobre isso, inclusive com um médico psiquiatra que eu vos disse que estudei, sobre relacionamentos, é que, e está relacionado com o que eu vos ensino na jornada, contacto físico é uma das linguagens do amor. E hoje eu coloquei lá no nosso Telegram esse livro das linguagens do amor do Gary Chapman. E de muitos homens, uma das linguagens do amor é o toque físico. Então, das mulheres também pode acontecer, ok? Mas acontece mais em homens. Então, o homem sente-se sim amado e apaixonado por uma mulher que tem contacto físico. E eu já ouvi outros médicos a falar exatamente sobre isso, que todos os homens procuram uma mulher. Isto é válido para as mulheres e para os homens também, mas agora o sermão é quase para as mulheres. Todos os homens procuram uma mulher que seja, aos olhos de todos, uma mulher que não faz nada, mas que com o homem faz tudo aquilo que eles quiserem fazer. Sempre dentro dos limites daquilo que para mim faz sentido, né? Enquanto mulher e para o homem também. Mas é necessário que isto seja relembrado, principalmente a quem está em relacionamentos há muito tempo, porque no início é tudo muito bonito. Então, quem já está em um relacionamento há muito tempo, sim, é importante comprar uma lingerie nova, é importante eu criar um ambiente diferente, é importante eu fazer coisas diferentes, é importante irmos fazer coisas diferentes dentro dos meus valores e princípios, porque alguns casais perdem-se nisto de encontrar coisas novas. Já vi muitos casais separarem-se porque de repente acham que agora a solução para o meu relacionamento que não está bem é incluir uma terceira pessoa, uma quarta, uma quinta, e os dois concordam. E depois o relacionamento fica destruído. Portanto, dentro dos meus valores, daquilo que eu acredito que não faz sentido. Mas eu posso e devo sim fazer coisas que vão alimentar o meu relacionamento de forma diferente. Não se esqueçam disso. E a parte sexual é muito importante? É muito importante. Senão eram amigos, certo? Não termino, tenho um amigo. Pronto. E tenho conversas boas com os meus amigos também. Se ele é meu marido, se ele é meu parceiro, o sexo é importante. E eu só falar de relacionamento amoroso. Tenho que falar sobre isto. A maioria das mulheres tem dificuldades em ter prazer e na libido e tudo e mais alguma coisa relacionada com isto, porque é normal as mulheres perderem a libido ao longo do tempo. Dois, tudo o que são métodos contraceptivos que não sejam barreira, como preservativo, eles vão interferir hormonalmente nos nossos ciclos e isso vai prejudicar a libido, a vontade sexual. Cuidado com este tipo de métodos, principalmente se estão há muito tempo no relacionamento. E a maioria das mulheres não faz exercícios que são importantes para o fortalecimento do assoalho pélvico e, portanto, perdem a libido, porque é um músculo. Se eu não fizer braços, o que é que acontece? Os meus braços ficam assim, todos, né? Sem, ficam moles, com peles. Se eu não fizer exercícios de fortalecimento do assoalho pélvico, é a mesma coisa, os meus músculos estão assim. E se eles estão assim, não há prazer porque não há irrigação do sangue. O sangue não está a passar lá. Então não tem prazer, não existe prazer sexual. Só que aqui em Portugal ainda não se fala muito sobre isto, e esta é uma das maiores causas de separação nos relacionamentos, é não haver sexo. Então eu tenho que falar sobre isto, porque há muitas pessoas que estão aqui há relacionamentos duradouros e principalmente as mulheres precisam de estar atentas a isso, porque se o homem tiver ainda bastante vontade, se ele não tiver também é um problema, tem que se perceber o que é que se passa. Às vezes as hormonas também estão todas desalinhadas.
Existem algumas coisas que podem ajudar, e se houver aqui algum caso desse, podem mandar mensagem privada, que eu falo sobre esse médico que eu conheço, que é o único que falava sobre isso, sobre a reposição hormonal em homens, ok? Também é algo importante a ser falado. Mas nas mulheres, aqui em Portugal também, isto parece um tabu. Só que muitos relacionamentos terminam porque não existe líbido, porque não existe fortalecimento desse músculo que tem que haver para não termos incontinência, para que nós tenhamos uma saúde íntima saudável, com menos infecções, com menos problemas. Tem que haver, tal e qual como eu vou ao ginásio, eu também tenho que fazer exercícios de fortalecimento do assoalho pélvico. E tem vídeos online. É 5 minutos por dia, não é nada do outro mundo a ser feito. E às vezes resolve um problema tão sério que é a mulher não ter vontade de estar com o homem. Isso é gravíssimo, porque o homem sim começa a sentir que não está a ser desejado e a mulher também, inconsciente, que não está a ser desejado, que não sente atração física. E depois do físico para passar para o emocional é muito rápido. E às vezes não tem nada a ver com não haver atração, mas realmente aquela zona não tem sangue. Se não tem sangue, eu não vou ter prazer. Porque o sangue, o músculo, quanto mais forte, mais sangue passa, mais existe gasto calórico, mas mais existe ali ai, está-me a faltar o nome. Mas o sistema nervoso é mais sensível, né? Se eu toco em algo que está forte, eu sinto mais do que se aquilo não tiver lá nada. Então, simplificando, é mais ou menos isto. Portanto, espero que esta aula tenha sido importante para todos. Vou então ficar atenta, ao cumprimento dos vossos desafios. Vou fazer também convosco. Terminações nervosas, que era o que eu queria, era o que eu queria dizer, não estava a vir à minha cabeça. Portanto, vou fazer convosco também, por isso vou lá também colocar. Vou fazer comigo, não é? Mas eu vou fazer. E depois eu vou ficar atenta aos vossos desafios, a vocês cumprirem com o vosso desafio. Pode ser? Sim? Então vou agora lá comer e ver o vestido que eu vou ser madrinha de casamento, portanto vou ver vestidos de noiva, co-criar o meu futuro também e a Silvia vai ter que depois ver tudo de início, senão não vai fazer sentido, ok? E pronto, e vou ficar atenta aos vossos desafios. É a Semana do Amor, não estamos em fevereiro, mas vai ser a nossa Semana do Amor. Para as vossas casas ficarem todas mais quentinhas e para os solteiros ficarem a imaginar como é que vai ser quando já não tiver uma casa tão fria e uma cama mais quentinha. Beijinhos para todos. E o resto, uma boa. Quem tiver hoje vou dar aula à noite, portanto, enfim, estou a trabalhar muito esta semana em aulas, por isso vamos nos vendo. Beijinhos, até já.